partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta e com imagens ao vivo da Praça da Matriz. Como você percebe, está chovendo, hein? São imagens, ó, tem uma plaquinha ali bem na praça, proibido andar de bicicleta. E você vê um monte de gente passando ali de bicicleta. Bom, mas vamos começar o nosso Linha Aberta aqui. Mostra os nossos convidados. Hoje é um time de convidados aqui, hein? Atenção para que você possa conferir aqui. Olha só. Ave Maria, hein? Hoje eu dizer uma coisa pra você. Cada um com 10 compartilhando. Ó, Zé, hoje nós vamos. Hoje vai. Boa tarde, Zé Fernando. Você tá com o microfone lapela, é bonito, hein? Boa tarde. Pois é, gente assim, como se diz, moderna, né? Usa essas coisas. Microfone de lapela. Agora, a gente que é do tempo da carroça. Tempo de carro de 3 marchas, sabe? Carro de 3 marchas. Lembro, o Jeep. Gordini. Jeep, Gordini. O DKV era o carro do padre, né? Isso. Motor 2 tempos e não trocava o óleo, por isso que era carro do padre. Exatamente. E abria a porta ao contrário. Bom, mas vamos conversar, olha aí, pessoal, vocês estão observando aqui, vamos pegar da esquerda para a direita, Marcos Nogerini, que é o presidente do Conselho Municipal de Cultura, no meio de boina, meu amigo Edson da Isa, o Marcos também é meu amigo, Edson também. Pô, não era para você revelar a minha identidade, boina para ficar disfarçado. Ah, para disfarçado aí. Edson da Isa e também o músico e produtor cultural Mário Barroso, que participa pela primeira vez aqui do programa. Boa tarde, Mário. Boa tarde. É isso aí. E Mário jornalista também, né? É jornalista também? Também. Opa, legal, hein? É isso aí. Legal, formado na Uniso, trabalhei aqui em São Roque alguns que também. legal. Tinha uma página de cultura no Jornal da Economia um tempo. Como é que chamava a página de cultura? Era cultura mesmo. Cultura. Porque não tinha sessão de cultura. Aliás, essa é uma das questões, né? Do nosso trabalho para cá, a gente vem notando avanços, né? Quando a gente começou a militar aqui na área da cultura, não tinha nenhum plano de governo, nenhum partido que utilizava nem a tag cultura no seu plano de governo. Isso vem mudando. E, inclusive, os jornais locais também não tinham, né? Então, isso vem crescendo, é legal. Legal. E você não tem um site hoje, alguma Tem coisa? o blog Grupo culturainterior.blogspot.com.br, que eu lanço lá alguns textos, algumas reflexões. Tá sempre atualizando lá. Ultimamente não, na verdade, porque o trabalho está sendo muito intenso, não tem atualizado, mas atualiza lá para o pessoal acompanhar. Bom, e eu queria dizer o seguinte, a gente vai falar sobre cultura hoje, né? A gente não trouxe todo mundo aqui, nós vamos falar de futebol. Não, nós vamos falar de cultura. E é o seguinte, e a gente também convidou o Marquito Vilaça, que é o novo chefe da divisão de cultura da Prefeitura de São Roque. A Maria Dineri deixou o cargo no último dia 31 e o Marquito Vilaça é o novo chefe da divisão de cultura de São Roque. A gente gostaria muito da presença aqui do Marquito, mas a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Roque informou que o Marquito tinha um compromisso hoje à tarde, entendeu? Inclusive, ele vai ter que assistir o programa depois gravado, que agora não vai dar tempo de ver, porque ele tá no compromisso. Então, o Marquito, que está acompanhando a gente gravado, está num compromisso nesse momento, né? Fica feito o convite. Mas por que a gente trouxe o pessoal aqui? Como é que está a cultura em São Roque? A gente já falou várias vezes. Aliás, quero dizer que a gente convidou também a nossa amiga Maria Dineri para comparecer aqui em outras oportunidades, mas não foi possível. Mas vamos perguntar aqui. Começando com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Marcos Nogerini. Como está a cultura em São Roque? Vai bem? Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Wander, amigos aqui presentes também. Vamos dizer que nesses últimos tempos, acho que desde o último ano do mandato do Daniel, passando agora pelo 1 ano e meio do mandato do Cláudio, ao invés de avançar, a gente retrocedeu. Retrocedeu? Isso, a gente tem um plano municipal de cultura, a gente tem até a questão de conselho, a questão da política pública de cultura na cidade, né, lutando para isso. Os editais pararam de ocorrer, está no plano. Né, a gente teve 2 primeiros editais, e já desde o governo do Daniel a gente não conseguiu lançar o terceiro, né, não conseguiu no primeiro ano do mandato do Cláudio, está agora para lançar, mas mesmo assim ainda estamos com dificuldade em alguns acertos finais. Era para ter sido lançado já há 2 semanas,
né? Esperamos lançar e vamos ver. Estamos pressionando para que ele saia. Está no jurídico, faltando alguns detalhes pequenos que faltam. O Conselho já aprovou, já revisou. E esse edital é muito importante, porque ele tem verba do fundo para que ocorram projetos culturais. Tá. Por outro lado, né, a própria gestão, vamos pensar na Brasital, os cursos estão parados até agora. Houve uma licitação para uma forma de com que encontraram aí pelo menor preço para contratar professor, uma coisa que a gente não concordou. Então, os cursos na Brasital ainda estão parados. Então, depois do governo Daniel, entrando no governo Cláudio, até agora não tivemos aula de oficinas culturais na Brasital. A Brasital está totalmente parada. E tivemos perdas enormes no orçamento, né, em vista do que a gente teve em anos anteriores. A gente tem um departamento de cultura com muito pouca verba para funcionar. E agora, com alterações, a Mari também ficou um tempo, não conseguiu andar muito com as ideias, com um plano muito menos. A gente tem um plano que é o que a gente prega, o que a gente pega para poder seguir, está tudo delineado lá, não é nada além, ele é lei, né? Ele tem 10 anos e a gente está chegando no segundo ano dele, vai ter uma conferência agora, né, no final do ano, agora do meio para o final do ano a gente vai programar uma conferência para avaliação, que é periódico. A cada 2 anos a gente avalia para ver as metas. E, tristemente, a gente vai ver que a gente não avançou em quase nada. Uhum. O Edson, o Mário... Acho que é legal esclarecer, edição, por que a gente está aqui também, né? Isso. Porque, às vezes, as pessoas confundem, como a gente teve uma atuação muito forte na formação do Conselho e tudo mais, que a gente está representando aqui ou junto com o Conselho. É importante falar que nós somos profissionais da cultura. Então, assim, tanto eu quanto o Edson, a gente sustenta nossas famílias com arte e cultura. A gente trabalha com arte e cultura. Não, hoje, o Edson também, né? Antes tinha uma outra profissão, mas hoje ainda mais. Há 3 anos atrás. Então, nós somos profissionais da área aqui em São Roque. Estamos representando todo o movimento cultural da cidade? Não. Uma parte dele. Nós estamos representando o Fórum Permanente de Cultura? Não, nós ajudamos a criar o fórum, vamos até comentar aqui. Mas o que é interessante, é um movimento muito heterogêneo. Hoje, na cidade de São Roque, existe mais de uma centena de pessoas vivendo de arte e cultura. Sejam contando as escolas de música, de dança, profissionais autônomos, escritores, enfim, uma série de profissionais. Dentre esses profissionais, tem uma parte que partilha com a gente uma visão, e é isso que a gente vem aqui representar hoje. Então, aqui é bom ficar muito claro, porque o pessoal fala, sempre esses caras estão aí falando por quê? Primeiro, porque a gente é uma parte envolvida na situação, nós somos profissionais da área. E segundo, que a gente batalhou muito para ter alguns avanços em nome de um pessoal que está acompanhando a gente também, que não é toda a classe ela é heterogênea, tem gente que pensa diferente da gente. Mas é importante dizer que a gente está aqui, então, representando profissionais da cultura da cidade. Então é até importante jovens que estejam vendo o programa, assistindo na internet, que saibam que existe um ramo de mercado, né? Pessoas atuam. Hoje eu sustento a minha família com arte e cultura, o Edson também. E nessa trajetória, desde a criação do Fórum Permanente de Cultura em 2010, quando o Rodrigo Bocato era chefe da divisão de cultura e direcionou, né, a gestão dele, pensando nisso, isso foi muito bacana, abriu espaço para a gente criar o Fórum Permanente de Cultura. Dentro do Fórum, a gente criou o Conselho Municipal de Cultura, para que políticas públicas para profissionais como a gente, para os artistas, para produtores de cultura, de arte e cultura, pudessem trabalhar com recursos em São Roque, enfim, né, para fomentar a cadeia produtiva local da cultura na nossa cidade. E isso é muito bacana, porque a gente teve muitas conquistas, Wander, desde 2010 até agora, 2018. Você foi até quando a gente fazia o programa lá na Rádio Coluna, vocês fizeram todo um trabalho de pesquisa. Quanto tempo foi para deixar pronto esse plano? O Plano Municipal de Cultura, quando para ser elaborado, o Ministério da Cultura ofereceu um curso de elaboração para o Plano Municipal de Cultura, que na época eu era presidente do Conselho de Cultura. Eu fiz como membro do Conselho representando a sociedade civil, e pelo executivo quem fez foi a Sandra Scopel, que na época estava na divisão de cultura. Então foi um curso que teve uma metodologia da Universidade Federal da Bahia. Ela deu todo o esquema para a gente montar o nosso plano, toda a metodologia para montar o nosso plano, e depois foram criadas algumas comissões para a elaboração do plano,
Marco e o Mário estavam mais à frente dessas comissões, enfim, veio representante de cada setor do governo municipal. E quem quiser conhecer esse plano, Sérgio, entra na roda aqui também. Quem quiser conhecer esse plano, ele está publicado, só na internet? Ele é uma lei hoje, né? Ele deixou de ser um plano de... Aliás, ele nunca foi um plano de governo, né? Porque é importante falar, até para a atual gestão, que talvez não tenha entendido isso até hoje, que não é um plano do governo Daniel isso aí. Olha, tem no portal da Câmara, no Busca de Leis, é a Lei Ordinária 4.569, de 7 de julho de 2016. Agora, vale uma contextualização histórica, eu acho, para a gente falar. Primeiro, que o plano ele vem de um processo de democracia participativa. Né? Então, assim, você tem a As pessoas tiveram... Você tem a representativa que você vota lá no seu representante. Tem a participativa, que é uma parte da democracia que muita gente não conhece. Por exemplo, eu descobri esses dias, né? Nós estamos comemorando 30 anos de democracia no Brasil. Né? A Constituição de 88, né? Então, 30 anos. Eu sou mais velho que o regime democrático. Então, imagine pra gente como foi ter que aprender a mexer nesse processo. E é importante falar que a Constituição brasileira, quando a gente fala de plano, por que a gente está falando disso? Primeiro, lá em 88, a Constituição, ela traz, no artigo 215 e 216, os direitos culturais. Muito antes da Unesco trazer esse conceito, a Constituição traz. E em 90, a nossa lei orgânica do município, no artigo 9º, ela também traz. Então, é só o detalhe seguinte, a gente teve a Constituição Nacional, 88, Constituição Brasileira, aí foi feita a Constituição Estadual, em 89, e a Lei Orgânica do Município, que é a Constituição Municipal, em 90, também feita em cima. E o que ela fala, essa lei? No artigo 9º, nos termos da Lei Complementar Federal, ao município, em comum com a União e o Estado, cabem, entre outras, as seguintes atribuições. Sei lá, pela guarda, Constituição e tudo mais, vem falando aqui. E aí, no artigo 10, ao município concorrentemente com o Estado, cabem promover educação, a cultura e assistência social. É importante dizer isso para as pessoas, porque eu lembro que no último ano que cortaram a verba do carnaval, muita gente veio na internet dizendo assim, é isso aí, não tem que ter dinheiro para a cultura, está faltando dinheiro na saúde, na educação, mas não é o que a nossa lei municipal complementar, e também não é o que a Constituição Federal fala. Fala assim, não está na Constituição assim, olha... Quando você cumprir tudo e sobrar um dinheirinho, invista em cultura. Não, é um direito fundamental que perpassa vários artigos da Constituição Federal e perpassa a nossa legislação municipal também em vários artigos. Não, se tem lá tanto de investimento em educação, que são 23%, né? Aí você tem que investir 15 ou 18% em saúde, quer dizer, e tem que sobrar um pouquinho para o esporte, que o Zé Fernando conhece também, para a cultura. Tem que ter um pouquinho para cada um, né, Zé Fernando? Você não falou ainda, Zé. Não, eu concordo e só tenho que dizer uma coisa, olha, não existe cultura sem educação, não existe educação sem cultura. Quer dizer, quem acha que tem que investir verba, tirar a verba da cultura para dar para a educação, no meu modo de entender, a pessoa acha que precisa estudar um pouquinho mais para falar isso. Não existe. Não existe. A cultura faz parte da educação? Faz. A educação faz parte da cultura. Não tem como separar essas duas coisas. Você pode separar verbas. Então nós vamos criar um Ministério da Educação e Ministério da Cultura para que elas andem e façam melhor do que se as duas forem juntas. Mas não tem como tirar essas duas coisas. Não, e você tem que ter no município... Não consigo entender. Senão você fica com Departamento de Saúde, Departamento de Educação, Diretoria de Obras e acabou. Sabe, Wander, é interessante porque assim, eu tenho visitado bastante cidades aqui da região e que algumas políticas públicas estão sendo aplicadas na cultura. Eu acabei de participar do Festival de Artes de Itu. Aliás, dizer para você, em Itu você foi e você ganhou ficou em terceiro... No Festival de Limeira. De Limeira. De música popular brasileira. Parabéns. Obrigado. Aliás, perguntaram para ele quando ele voltou lá para Limeira, o Departamento de Cultura falou assim, fiquei sabendo. Como é que foi a repercussão na sua cidade? Não sei, ninguém falou nada. Isso é verdade. Porque nós vamos colocar no Vander Luiz lá. O secretário de Cultura lá de Limeira... me chamou em box, dando os parabéns pela minha participação no festival. Aliás, muito bem organizado. É o Farid, que é o secretário de Cultura lá de Limeira. Ele falou, viu, e aí, como foi a repercussão na sua cidade? Eu falei assim... minha família comemorou bastante. Mas bacana, faz parte, entendeu? A gente percebe que as coisas não estão acontecendo. Mas principalmente, Wander, sabe, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Eu acho que por falta de diálogo. Por falta de conversa, diálogo, ninguém está aqui só para bater. Como o Mário falou, ninguém
nós não somos partidários, entendeu? Nosso partido é cultura. Então, começou o conselho lá atrás, no governo do Efaneu. O Efaneu criou o Conselho Municipal de Cultura. Tá? Eu fui primeiro presidente e segunda, né? E fiquei 2 gestões. Ficamos 4 anos no Amário, vice-presidente. Daniel, né? assinou o Sistema Nacional de Cultura e fez Só perto do microfone, o Daniel? O Daniel assinou a entrada, a adesão ao Sistema Nacional de Cultura logo de entrada e logo em seguida criou a Lei do Fundo. Criamos a Lei do Fundo Municipal de Cultura. E por que isso? Por que isso? Eu falei com o Cláudio Góes quando ele entrou. Por que a gente está nesse processo de criar plano? Porque assim, Wander, cá entre nós, você imagina numa padaria não ter um padeiro, não tem como. Eu cheguei pro Cláudio Góes e falei assim, você imagina, imagina seu departamento jurídico não ter um advogado. Imagina o seu departamento de saúde não ter ali um colegiado de médicos. Agora, você aceita que na sua diretoria de cultura não tenha nenhum produtor cultural e nenhum gestor cultural. Aqui em São Roque, vamos pegar o caso da saúde, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Febre amarela. Então, diagnóstico, caso de febre amarela. Encontrou o macaquinho lá. Ação, vacinação. Estratégia, vacinação em área de risco. Depois você vacina o resto. Então você teve um diagnóstico, uma estratégia para a realização. Leva isso para a área da cultura. Cursos. Põe qualquer curso aí. O pessoal gosta de dança, né? Teatro é legal, o jovem gosta de teatro. Zumba é legal. Põe zumba é legal. Pra quem? Pra qualquer público. Mas de que jeito? Pra qualquer jeito. Você entende que a gente não pode, o que a gente tá tentando mostrar, que tá garantido na Constituição, na lei orgânica. Que tá no nosso plano municipal de cultura, que é a lei tem que ter planejamento. Mas se não cumprir essa lei, o que tem de punição? Como todas as outras, é como se fosse uma improbidade administrativa. Eu mesmo acessei o Ministério Público Local e não tive retorno. Não sei se eles têm crime demais para apurar, não sei como é que é. Mas a questão é uma só. Falta órgão de fiscalização e falta que a população de fato entenda, Wander, que é um conceito chamado de cidadania cultural. A Marilena Chauí traz isso no começo dos anos 2000. Cidadania cultural. A gente tem direitos culturais. Assim como você tem direito de acesso à saúde, direito à educação, você tem direitos culturais. A população parece que, para a população em geral, a cultura é quase que a cereja do bolo. O prefeito fez e ainda colocou cultura lá. Não é isso. É fundamental. É um direito fundamental. Então, a população precisa começar a entender o que a gente vem tentando fazer com os fóruns, as conferências, reuniões, audiências públicas, mostrar para a população que ela tem direitos que estão sendo desrespeitados. E que esse pessoal que fala tanto em legalidade, eles estão desrespeitando a lei orgânica, a Constituição Federal, sistematicamente. E por que eles desrespeitam? Primeiro que eles não cancelam eles não fecham a divisão de cultura porque não dá, porque a lei orgânica não deixa. Senão ele tinha fechado. E eles não tiram porque hoje São Roque é um parque de diversão onde só funciona a roda gigante. Imagina você entrar num parque de diversão e você vê só a roda gigante funcionando. A roda gigante é o roteiro do vinho. Não que ela não tenha que existir. Quando você sobe na roda gigante, normalmente, num parque, você vê as outras atrações lá de cima. Olha, um prédio histórico. Olha, ali tem uma igreja construída por negros que foram escravizados. Olha, ali você tem a Brasital, uma fábrica que hoje é um centro cultural. Mas o nosso turismo ele não é sustentável, ele é predatório. Isso tem que ser denunciado para a sociedade são-roquense. O turismo hoje em São Roque, eles pegam mão de obra barata. Eu te pergunto, você pega um jovem que trabalha de monitor no maior parque artificial da América Latina, que sai de casa às 6 horas da manhã e volta às 10 horas da noite porque ele tem que pegar ônibus para se locomover, ganhando R$50. Alguém tem que denunciar isso. Você entra lá no Olivardo, entra lá na Tia Aline e vê quanto está ganhando alguém que trabalha na cozinha. Sem contar que, eu arrisco a dizer, que mais de 95% da população são-roquense não tem renda para sentar nesses lugares e comer um prato. Então, assim, não que não tenha que existir, a gente sabe que é para o turista, mas o turismo devia alavancar outros potenciais da cidade. Então eles param de investir, é igual eu falei pro Cláudio Góes, você tirou verba do Fundo de Cultura, você não tirou dotação da cultura, né? Agora, você tira a Vindima numa época de crise, Cláudio? Não tira. Vê se ele tira a música ao vivo do estabelecimento dele numa época de crise. Ele não tira, porque a cultura movimenta, dados recentes do Ministério da Cultura apontam 6% do PIB. Cultura brasileira movimentou 6% do PIB recentemente, acho que em 2017. Quando você joga o serviço cultural à população na cidade, você atrai mais público. Só que hoje, todo mundo passa batido pelo nosso parque de diversão e só vê a roda gigante. E só vai pra roda gigante. E só tem o que fazer lá. Se você for vender pipoca ou algodão doce em volta da roda gigante, você tem que ter, igual fizeram com o casalzinho, né? Você não tem licença, hein? É só o pessoal da roda gigante. Então, assim, é uma cidade de poucos CNPJs, não é uma cidade para pessoa física.
O que estão construindo aqui é criminoso. Eu entendo esse governo criminoso. Pode me processar, fazer o que quiser. É crime. Não está respeitando a Constituição, não está respeitando a lei orgânica. É crime. Isso é crime. A população tem que entender. Tem um governo hoje que está atuando em benefício próprio, em benefício dos seus, de algumas ações privadas, algumas instituições privadas. Agora, o roteiro do vinho cresceu, teve investimento. E agora, outros setores da cidade, a gente está vendo aí o pessoal do comércio central reclamando, dizendo, poxa, o pessoal vai para Canguera e não vem para cá. Entendeu? Mas o pessoal do centro, que vai ser criado o roteiro do centro, o Arthur Barioni é o presidente, tem essa conversa com o pessoal da cultura, olha, dentro do roteiro a gente já vai destinar um espaço para a cultura. Eu não sei se eles tiverem alguma reunião do Fórum de Cultura, Marco. O Arthur participa, mas nada diretamente assim. Ele sempre vai em relação a alguma chamada que Por a exemplo, gente faz, uma participação no no roteiro conselho, do vinho, mas tem em lá relação ao roteiro não nos convocaram nem para Até nada. porque para você ter voz e voto no Conselho de Turismo, você tem que ser um CNPJ, você tem que ser uma pessoa jurídica. Pessoas físicas não têm voz e voto no Conselho de Turismo. E não é só aqui em São Roque, isso acontece em Sorocaba, nas cidades da região. Nós quebramos isso no Conselho Municipal de Cultura. A pessoa física pode entrar. E se a pessoa física não tem espaço de entrar no conselho porque tem várias questões a ser debatidas, por isso criamos o Fórum Permanente, que o Fórum é um espaço aberto. Deveria ter o Fórum Permanente de Turismo. Então, quando você fala, por exemplo, do valor do artista, vamos ficar no valor artístico, existe hoje, o valor artístico é difícil de você avaliar, mas tem, vamos dizer, uma tabela mínima para uma pessoa se apresentar, tem olha, quem se apresenta num restaurante, quem se apresenta num bar, se apresenta... Tem um valor mínimo, tem uma determinação assim? Não. Para que você, para não cair nessa situação que você fala, poxa, está cantando praticamente de graça. Não, assim, nas nossas leis municipais... Porque, por exemplo, não... vou imaginar assim, o que trabalha como garçom, o que trabalha, sei lá, tem o que vê o direito trabalhista dele. Agora, na parte cultural, é muito mais difícil ainda. É mais difícil, Wander, assim, mas eu acho que as pessoas têm que ser livres para negociar o que querem ganhar ou não, entendeu? Eu acho que a gente tem que saber. É lógico, na nossa condição é diferente, né? Nós já temos uma certa idade, nós já estamos meio que estabelecidos, a gente pode mas já passou negociar, por muito, né? E quantos não pararam pelo caminho que tinham... Sim, você viu muita gente boa parar pelo caminho. Mas, Wander, eu mesmo retomei minha carreira artística, totalmente artística, só agora, há 5 anos atrás, porque 25 anos eu fui despachante em São Paulo, todo mundo sabe disso, que eu trabalhava como despachante lá no Detran e tocava no final de semana só. Então, de 5 anos para cá, só que eu só trabalho com música. Trabalho com música. Né? Com música e com produção, né? Também, porque só meu cachê de músico em bar, lógico que eu não ia conseguir sustentar minha família com isso, né? Mas, enfim, não existe essa tabela. Até a Ordem dos Músicos também é um órgão que também é bem questionável, né, pela sua atuação. Ela sugere, se você entrar no site da Ordem dos Músicos, ela tem uma sugestão de cachê, né, para pagamento de músico. Mas, enfim, isso eu acho que pode... isso eu acho que a pessoa tem liberdade para negociar quanto ela quer ganhar ou não. Agora, é importante que a gente retome o diálogo. O diálogo, por exemplo, eu acho que, por exemplo, o Marquito está chegando agora, assim, não sabia da experiência do Marquito em cultura, né? Não sei como ele foi indicado. Então, enfim, eu li no Jornal Democrata que a experiência dele são 40 anos de conselheiro no São Roque Clube. Assim, que é uma referência, né, no interior do estado de São Paulo, São Roque Clube como promotor de cultura, né? Nossa, né? Então, mas enfim, eu acho que são públicos completamente diferentes, mas independente disso ou não, porra, eu gostaria... e a gente também, o que a gente quer fazer? Wander? A gente quer esse espaço, e não é para... vamos trazer aqui o Marquito, ou a Maria Dinelli, ou outro diretor de educação, para bater esse papo, né? Para bater esse papo, para saber que existem já pessoas trabalhando, militando pela cultura, porque é o seguinte, quando você fala assim, tem lá a lei 4569, de 7 de julho de 2016, que é do nosso Plano Municipal de Cultura, que ele é decenal, até 2026, o que a gente quer para a cultura, lógico, tem muita coisa que não foi cumprida, mas para que... mas, por exemplo, o prefeito, só para a pessoa entender, porque... o Zé Fernando ganha eleição para prefeito.
E aí ele tem uma ideia cultural. Ele vai poder colocar essa ideia cultural, olha, eu quero ter tal coisa, Wander, tal coisa. tá e tão aí, fácil e aí hoje. fala assim, não. Aí vai o pessoal do conselho e fala, não, isso você não pode fazer porque o conselho... Como que é isso até daí? Falar, O plano que o conselho de governo. é deliberativo, ele pode até falar. Agora, não quer dizer que o prefeito precisa aceitar isso aí, né? Lógico que ele tem o plano de governo dele, mas tem uma coisa que está muito fácil, Wander. E eu cansei de falar isso para a Marília Neri, quando eu estive em algumas reuniões, eu falei, é muito fácil. Você pega o Plano Municipal de Cultura e coloca debaixo do braço, porque lá tem tudo. Tem tudo. Se o Marquito for, assim, tiver um mínimo de sensibilidade agora, ele pega o plano e está tudo lá. Sabe por quê? Porque quem fez esse trabalho foi a sociedade civil, ouvido em conferência, as demandas da sociedade civil está no nosso Plano Municipal de Cultura, que não é nada mirabolante. Não tem lá falando assim, queremos que construa um teatro de 1000 lugares. Não, tá lá. Só para gente não Olha temos aqui, um teatro. Eu vou colocar aqui para você, por exemplo, que o que acontece, que eu dei o exemplo da saúde. Eu só quero dizer o seguinte, se o Fernando vai tiver alguma mensagem, é porque o meu celular, ele entrou num processo aqui de limpeza de mensagem do WhatsApp, aí ele ficou... Se tivesse até alguma colocação aí... Tem, só para ilustrar, né, a Renata Nogueira, ela disse que está torcendo para que as oficinas voltem logo e está surpresa em saber que existe as pessoas aqui em São Roque têm direito à cultura. Então, Vanel, só para você ter noção, o que o plano traz? Ele traz linhas gerais para que a gente não tenha na cultura um improviso que a gente não tem na área da saúde. Você não chega um professor, por exemplo, chega na sala de aula e fala, agora eu vou querer dar aula de tal coisa. Ele tem que ter uma grade. O cara vai dar aula de tal. Então, você tem uma meta, você tem uma estratégia, tem uma ação. Então, vamos pegar e dar um exemplo para você aqui, ó, do que são diretrizes do plano. Só para você falar, pode tudo, ó. Democratizar e garantir o financiamento público da produção, promover a criação, revitalização, modernização e ampliação de equipamentos culturais. Vamos passar mais um pouco? Entra na parte de construção, de estrutura, também, né? Assegurar o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura. Então não está falando assim que ele tem que cumprir determinado evento. Fazer tal evento. Não tá aí. São objetivos. Descentralizar a produção cultural e artística para os bairros, ampliar o acesso aos recursos públicos de financiamento. Então, assim, são linhas gerais para que esse gestor coloque embaixo do braço. Agora, e dinheiro para isso? Então, vamos ver quanto tem de verba para isso. Por que você acha que a Universidade Federal da Bahia deu a metodologia para a gente fazer o plano? Porque o nosso plano não é assim, faça isso e tudo. Não. Ele tem uma parte dele que é um orçamento que tem que estar atrelado à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. A Lei Orçamentária Anual. Entendeu? Então não é assim nada assim. Putz, mas ele não determinou, olha, não. 1%, quanto tem hoje, né? Para a gente chegar nesse ponto, qual o percentual da cultura que foi no... Eu tenho um dado aqui atualizado. Porque eu lembro que tinha a briga do Gutuíssa tentando aumentar. Então, até o Gutuíssa até que chegar a 1%. O Gutuíssa é um parceiro que a gente tem, no sentido de que pelo menos aí está em contato com a gente direto nas nossas demandas, e eu pedi alguns dados até para a Câmara que ele me enviou. Então, assim, só para você ter uma noção, existe, por exemplo, um percentual do que o pessoal investe por aí. O que a gente sabe é que no Sudeste, nos últimos anos, o per capita investido por cidadão no Sudeste, só para você ter uma noção, Wander, do absurdo, a média é R$17. Aí, vamos pegar o orçamento de São Roque. R$17 para, vamos pegar a região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. R$17 por habitante, uma média. Por habitante. São Roque, em 2017, foi orçado R$670 mil, mas orçado, não foi empenhado. 600 mil, veja bem, o orçamento hoje vamos pegar 300, né? 300 mil, então vão 10%, quer dizer, 0,5%. 0,5%. Desse 0,5% foi empenhado 59 mil. Se a gente fazer um cálculo por cima, arredondando, o per capita em São Roque em 2017 foi de 60 centavos por habitante. Não há nenhuma razoabilidade. Isso é tão fora de qualquer senso. E isso está muito fora do que a gente tem aqui de cidades vizinhas, de Itu, vamos pegar de Salto, que é mais ou menos o meu tamanho, Americana. Não depois desse momento recente que foi dessa crise. Porque essa coisa da crise argumenta que o gestor é bom quando corta. Para mim, o gestor quando corta não está sendo eficiente. Ele está sendo pragmático. Um gestor eficiente é o que pega uma crise e consegue alavancar com outros setores. A área da cultura foi a mais prejudicada na região, no interior do estado de São Paulo. Hoje,
ninguém investe 60 centavos. Ninguém, isso eu te garanto. Nenhum município do estado de São Paulo investe 60 centavos na área da cultura. Só nós. Agora, Itu deve estar batendo uns 10, 9 reais por habitante. Eu não vou ter esse dado para te falar agora. Que tá baixo até Sorocaba, que tem um orçamento de 20 milhões de reais por ano na área da cultura, mais ou menos. São Roque chegou a ter mais de 1 milhão. Então, assim, só para você ter uma noção do que foi anulado em 2017, né? Quanto ficou pro orçamento que tá... Não, em 2017 foi anulado, foi orçado pro Fundo Municipal de Cultura 1 milhão e 700 mil. 1 milhão e 700... Aí vai E foi anulado 1 milhão e 600. Então sobrou quanto? Sobrou 100 mil. 100 mil para que não foi colocado, que foi cancelado, porque o que é empenhado com o Márcio Mas no que se investiu esses 100 mil? Por exemplo, tem sempre aquela questão. Não investiu, porque não na investiu. verdade esse dinheiro não é repassado para a conta do fundo. A gente fala, tem o fundo. Só. Não. Você Não, é falou só para do fundo? orientar. Não. Em relação a isso, tem o recurso, que é da tá, divisão de tem recurso cultura de e o 1 milhão recurso e do fundo. Exatamente. A divisão de cultura, O recurso- você tem ideia de quanto Uma rubrica à parte. Então, trabalha com quanto a divisão ela de chegou cultura? aos O ano passado foi 59 mil. 59 mil. E o fundo... O fundo não gastou Zero. nada porque não Zero. teve edital. 2018, vamos falar Porque desse ano. desses 59 tem que repassar para os editais do fundo ou teria que ser uma verba? Não, A verba do fundo é uma... Não, é uma A rúbrica do parte. fundo, ou rubrica, ela é específica para o fundo. Então, assim, olha só, você chegar aqui em 2018, né? Você pega aqui o que foi orçado para 2018, 219 mil mais 111, dá 580 mil que foi orçado para o ano, contando 200 mil no fundo. Uhum. Só para o fundo. 380 mil. Então 380. 380. 580. Não, tem Não, mais 200 mas aqui. contando com... então Tem 700. eventos culturais, manutenção da cultura, subvenção das escolas de samba e fundo. O total disso tudo dá 580. E o que foi empenhado até agora, abril, eu tenho aqui o dado até abril. Até abril foi empenhado 51 mil reais. A cultura só teve empenhado 51 mil reais. É uma piada. Isso, na verdade, o que a gente está falando que não é uma piada, isso é um crime. É o que a gente vem trazer para a população. Pode ser forte essa palavra, mas não tem outra. É um crime contra os profissionais da cultura, contra o cidadão, porque nesses planos, no sistema, você tem 3 dimensões: a dimensão econômica, a dimensão cidadã, a dimensão antropológica da cultura. Na econômica e a cidadã, nós estamos sendo... acabaram com a gente. Por isso que a gente fez aquele enterro simbólico. É lógico que foi institucional. A cultura jamais vai depender do Estado, só do Estado para sobreviver. É isso que falam, mas vai ficar sempre defendendo da verba do governo. Não. Mas Não, o Edson tá vivo aqui, que tá jeito? vivo sem a verba do governo. O cara teria morrido de fome. Eu que tô vivo aqui, que jeito? Não é assim. Mas assim, o governo é fundamental que ele invista. E não tô eu, nem o Edson falando isso aí, não. Nem o Marcos. Não, é a não. Constituição, lei orgânica. Porque se não dá tem... pra respeitar a lei, Wander, tem que parar com isso. O que mais fere é que esses partidos políticos atuais, eles entraram na época do escárnio. Essa pessoa que talvez vai entrar aí na gestão da cultura, que eu não Você nunca pretendo não falar conversou o nome, com ele? Já. Inclusive, numa reunião do fórum, ele foi lá e falou assim: olha, esse ano foi ruim, o ano que vem vai ser pior e o próximo vai ser pior ainda. E deu risada. Então a gente tá na época do escárnio. A época que as pessoas tiram sarro da sua cara, riem e falam: ó, ninguém me pune mesmo. Se os caras não vão pra cadeia porque não tem vaga de creche pra criança, eles vão pra cadeia porque não investiram em fundo de cultura. Se os caras vão pra cadeia porque eles não estão respeitando que não tem remédio no posto de Então, saúde. e nisso eu coloco, por exemplo, o esporte, né? A gente recebeu aqui o Ricardo Barbosa, que era da divisão de esporte, a gente já recebeu o Marcelo Gouveia, que é o Charlie Brown. Eles estão correndo com eventos aí e buscando patrocinadores. E vai com um outro tal. Na cultura, o chefe da divisão de cultura teria também que colocar essa rodinha no pé e buscar patrocinadores? Pode ser também uma coisa a mais, mas posso te falar uma coisa? A gente... eu vou voltar a falar do Plano Municipal de Cultura. Se ele tem um plano, ele não precisa fazer isso. Poderia ter mais. Sabe por quê? Além de ter esse Vou te valor, falar ainda uma coisa. conseguimos... Vou repetir uma frase que eu ouvi do Socorre, Helene. que você levou lá no SES. Juca Ferreira. Não o Juca, o que foi secretário do Gilberto Gil. O Juca Ferreira. Não. Sérgio Mamberti. Sérgio Mamberti, o Dr. Vitor lá do Castelo. Grande ator. Sérgio Mamberti, ele deu uma palestra e foi falar sobre o Plano Municipal de Cultura. Ele falou: sabe o que acontece? Por que os artistas estão sempre passando o chapéu? Por que a cultura está sempre à margem das decisões políticas, do orçamento, né, das decisões políticas? Né? Porque sempre, quando o primeiro corte que sofre é a cultura, é o cafezinho, né? A empresa vai mal, última vez. Cafezinho. Sabe por quê? Porque nunca se planejou a cultura. Então, quando se planeja,
como nós temos o nosso planejado, sabe? Entendeu? Aí você vai ter um norte para seguir. Então, talvez se você não precisasse ficar desesperado procurando patrocínio. Outra coisa que é importante falar, Wander, é que na parte de políticas públicas a gente evoluiu bastante, porque a gente tem um fórum permanente de cultura que acontece uma vez por mês, temos um conselho de cultura constituído, temos uma lei do Fundo Municipal de Cultura, né? Temos um plano municipal de cultura instituído e já lançamos lá atrás, em 2015 e 2016, 2 editais do Fundo Municipal de Cultura que dá um investimento para o artista fazer seu projeto e dá uma contrapartida para a sociedade civil, né? No caso da nossa cidade de São Roque, direto. E esse ano nenhum edital não, saiu. E só nem o ano passado. Nem o ano passado, 2 anos. Nós já servimos de exemplo. Inclusive, contra hoje, a lei. Não sei se ela está assistindo, mas é uma amiga nossa que fez o curso de elaboração do Plano Municipal de Cultura, que ela lá de Bertioga, entrou em contato hoje comigo para saber como que a gente criou esse sistema de política pública aqui na cidade de São Roque, porque eles estão querendo começar a fazer um fórum permanente. Elisa. Isso, ela mandou um recado aqui para nós, dizendo que pior que São Roque. O que ela mandou? Dizendo que Bertioga também está na mesma situação que Tá pior? Mas, Wander, por que criamos as leis, então? Por que o prefeito consegue punir uma empresa? Por que o prefeito consegue punir um cidadão que está fazendo xixi no poste onde não pode? Porque, de alguma maneira, ele está regulamentando. Aí, se ele fazer xixi no poste, caiu, não passou. Era do Cabo Já pode fazer agora? Não tem isso daí, porque não tinha como fiscalizar. Mas, não enfim, tinha. Mas exemplo... essa do xixi... Porque, inclusive, ficou uma dúvida quanto era pro xixi, quanto era pro número 2, entendeu? Mas no Rio de Janeiro tem. Então segue. Mas, enfim, é porque você tem de alguma maneira, uma regulamentação para aquilo. Então a gente tentou regulamentar e amarrar leis para que forçar ao Poder Executivo a respeitar as próprias leis municipais e federais. Então, assim, quando ele não investe no fundo, ele pode ser processado por isso. Só que, infelizmente, como não há fiscalização e não há entendimento ainda colegiado da população, porque a carência é tanta, a verdade é essa, a carência é tanta que o pessoal fala assim, olha, gente, eu prefiro remédio do que cultura. Se você pelo menos garantir lá o médico, a minha cirurgia, nem põe teatro. Mas a galera não entende que não é sobreposto. Direitos fundamentais não são depois que eu realizar eu posso. Não é. São direitos fundamentais. Isso, senão não estaria na Constituição. Todos são importantes. Tem que garantir isso para as pessoas. Vou dar um exemplo aqui, né, no caso. Eu lembro muito bem, não sei se foi você, acho que foi o Carlos Melo que estava comigo, não vou lembrar agora. Depende do local. Então, foi na Câmara, Câmara, acho que era você. Na Câmara? Então, não sei se era você, mas eu estava tendo uma boate, eu já falava, assim, a Santa Casa estava naquelas crises, né, e lotado lá com os funcionários da Santa Casa. Continua. E lotado com aqueles funcionários, e logo em seguida a gente teria uma audiência pública pro Plano Municipal de Cultura. Eu sei como é que foi, eu que estava lá. Isso, estava tendo a sessão para repasse de verba para a saúde. E a gente sempre fala aqui que a Santa Casa também é um saco sem fundo, né? Que nunca se chega e passa e vai. E aí tava uma pressão lá para votação da verba. E tinha bastante gente na Câmara. Acabou a sessão, para a cultura, ficaram 2, né? Você olha lá se ficaram. É verdade. Então, tem... Então, a gente também enfrenta uma questão assim... Mas o que faz nisso daí? O pessoal da saúde estava mobilizado. Quer dizer, o pessoal da cultura... Mas peraí. Não, essa é uma questão que eu colocar. Como é que é? Tem uma meia dúzia de 3 ou 4 que batalha, que corre, e de uma forma geral, o artista são roquense. O artista está mobilizado, a questão da população também está junto. Né? E eu acho que falta um pouco isso também para esse apoio, essa briga. E muitos aí estiveram com a gente no enterro, estiveram com a gente em várias assembleias, vêm o nosso movimento, às vezes acompanham pela internet e elogiam bastante. Falar, teve com a gente no enterro, né, Marcos? Teve com a gente no enterro. O que foi isso? Inclusive, era uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Marcos, se ele estivesse hoje aqui, porque nós enterramos a cultura porque não tinha mais jeito, né? Tiraram 130 mil do orçamento do ano passado e mais aquele 1.600.000. Então a pergunta é se ele ia ressuscitar a cultura, né? Porque ela foi enterrada lá atrás. Não deu sinal de vida mais. Então, acho que assim, a gente conseguindo essas ações, né? A questão nossa também principalmente, papel do poder público, a gente formar público. Tá? Essa é uma das coisas que está bem claro no plano também. E essa é a ideia. E por que o papel do poder público, né? Qual que é o papel? Essa estruturação, né? E está bem claro isso no plano. A gente precisa de um sistema municipal de cultura, a gente precisa de um sistema de informações do que a gente tem de cultura no município. Isso não é nada difícil. Por exemplo, hoje, o que aconteceu no fim de semana de cultura em São Roque? Festas de agosto. Tem algum evento cultural ligado à prefeitura? Esse é um caso gravíssimo, que na lei orgânica do município, no artigo 1º... Porque o evento que se tem... já coloca que o município não pode nem patrocinar, nem promover e nem estar alinhado
a eventos culturais religiosos, a eventos promovidos por igreja. Isso é uma coisa que está na cultura São Roquense de 350 anos. Mas na nossa lei orgânica, o que acontece? Não é que não deveria existir até a festa. A doação de um terreno para uma entidade religiosa, você não pode. Que nem a Romaria dos Cavaleiros de São Jorge recebeu um terreno. E seria lá para fazer a sede, para fazer a sua festa, mas está sendo construída uma igreja. E aí tem um problema, porque aí se está contra a lei. E aí, inclusive, foram lá para tentar legalizar a igreja, o bispo falou para o nosso Chico Aranha, primeira coisa, você traz a escritura, que tem... Não, mas não pode, porque o nosso é um terreno que foi doado. Então você vai ter uma igreja que não é oficial. Se um padre quiser lá rezar, pode. Mas não vai ter batismo, não vai ter... Por quê? Porque... É um terreno do municipal que está por um determinado período cedido. Quer dizer, essa questão que não pode ser para um time de futebol, mas não pode se fazer um templo religioso. Mas veja que importante. Então agora vamos pegar a questão das festas de agosto. O exemplo é o seguinte: não há uma programação da prefeitura complementar é o aniversário da cidade. Você não tem uma programação cultural, você tem a programação da igreja. E o município se banca. Mas a prefeitura paga alguns shows? Não, que eu saiba, não. Eu acho que é uma comissão da festa. É a comissão da festa. Não, mas a questão não é essa. A questão é que a prefeitura tinha que obrigação de fazer uma programação de aniversário da cidade independente da programação da igreja. Essa é a questão. Não que não deveria existir a programação da igreja. A igreja tem todo o direito de fazer, qualquer igreja. Mas a prefeitura, ela teria a obrigação de desvincular o aniversário da salão, cidade. De apresentação de quadros, a gente já teve, né? Uma exposição de quadros. Como eu acho que a gente devia ter um campeonato, eventos esportivos para marcar esse período. É isso. Feito, organizado e criado pela prefeitura e não vinculado à igreja. O que é vinculado à igreja é a novena lá, o pastel, a procissão, isso é. Mas você não está comemorando o aniversário da cidade aí. Você está comemorando o aniversário do santo. Do santo padroeiro. Do santo padroeiro. O aniversário da cidade ele não é comemorado. Mas você falou de agenda cultural, por exemplo. E não é esse governo, hein, gente? Não. Vamos botar na costa dele, não. Exatamente. Nunca houve. Agora, nunca houve. O Plano Municipal de Cultura também consta lá que precisa ser feito, teria que ter sido feito até 2017, um mapeamento e o cadastramento dos artistas da cidade de São Roque. Ser criado um sistema para que, estou precisando de um grupo de teatro. Aí eu entro no sistema, no site lá da prefeitura, entro lá no mapeamento de artistas, teatro, grupos tal, coletivo tal, esse aqui, tal. Entendeu? Tô precisando de um cantor. Exatamente. Músico. Exatamente. Põe só no microfone. Eu vou dar uma lapela pro Zé Fernando pra você. Mas aí não é cantor. Não é só para a questão assim. Também, né, e diagnosticar e levantar o que tem. A gente tem a regionalidade, que é o primeiro objetivo. Mapeamento dos bairros, saber o que tem de cultura só produzida. Estamos atrasados com isso aí, né? Atrasado, não sei. Não, eu só queria garantir aqui, é legal a gente passar algumas informações também conceituais, né? O Bernardo Novaes da Mata Machado traz aqui, os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, né? Cuja história remonta à Revolução Francesa e à sua Declaração dos Direitos do Homem. Não estamos falando aqui de coisa de comunista, de esquerda, é para garantir isso também para as pessoas, que parece que é coisa de petista, esses maconheiros. Não. Revolução Francesa, que sustentou os gêneros de indivíduos portadores de direitos inerentes à pessoa humana, tais como o direito à vida e à liberdade. Olha do que a gente está falando, gente. Então, acho que a população tem que ter mais noção disso. A gente tem que ter noção do que estão tirando da gente. Estão tirando direitos da gente. Então, não tem dinheiro, não é mentira. Tem que dar um jeito, entendeu? Não pode não ter nada de dinheiro. Você reduzir a verba do fundo, ok. Agora, você não aplicar nada em 2017 é crime. É isso que nós estamos falando. Ele podia ter lançado um edital com 20 mil, com 30 mil. Exatamente. Mas não lançar o edital é crime. Crime de responsabilidade fiscal. Quem vai punir, eu não sei. Eu estou punindo aqui com o Edson, com o Marcos Angeli, pelo menos punindo simbolicamente na imprensa. Obrigado pelo espaço. Porque o Ministério Público não viu isso até agora. Isso é revoltante. Isso é uma lei, como qualquer outra, tem que ser respeitada. 2018, mesma coisa. Não foi colocado nada no fundo. É crime. É crime, cara. Não tem outro nome. E esse edital é uma verba que não é tão grande, né? Um projeto ganhava quanto? 10 mil reais? Para você fazer um projeto. No primeiro edital foi 15 mil. Para você fazer um projeto, de repente, um CD. Que dá um retorno maravilhoso. Se usassem a cabeça, podia ter falado assim, a contrapartida. Aliás, tem isso. A contrapartida é para o público, para a população, entendeu? Então, se você tem lá. Como teve no primeiro projeto, por exemplo, uma menina que apresentou um projeto de oficina de foto na lata. Foto na lata. Construiu a câmera na lata,
eu não sei a tecnologia direito, mas aquele esquema antigo que tinha. Enfim, daí é feita uma exposição, molecada participa, a população é beneficiada. Eu lembro que o Daniel visitou essa exposição, ele também não tinha entendido lá na hora o que era a grana do edital, para onde que ia. Daí a hora que ele viu, ele falou, poxa, nossa, isso aqui é bacana, hein? Lógico que é bacana, porque ninguém vai ficar mais batendo lá na porta do gestor de cultura. Eu falei, viu, meu projetinho aqui, calma, vai sair o edital do Fundo Municipal de Cultura, você vai poder participar e vai beneficiar inclusive, a população toda. O edital permitiu a revitalização de algumas obras do Darcy que estavam lá estragando. E olha o que diz a lei orgânica do município aqui no artigo 9º, no inciso 4º aqui, ó. Impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Não é o plano que está falando isso. Tem é a lei orgânica do município. Lá, E onde é que está a reserva técnica do município? Se você entrar hoje no Itaú Cultural, que é um dos grandes institutos desse país aqui, veja lá, procure os grandes artistas da história. Darcy Penteado está lá. Darcy Penteado hoje está na biblioteca Itaú Cultural. E as obras do Darcy, sabe onde estão? Sendo comida por rato na Brasital. Isso é um absurdo, isso tem que acabar, isso aqui está na lei. Eles continuam. Vê se tem uma reserva técnica adequada para as obras do Darcy. Não teve nesse governo, não teve no anterior, como não teve no outro, e como vai continuar não tendo, infelizmente. Está no Plano Municipal de Cultura. Também. E não só a obra do Darcy, tudo que for relacionado a obras de arte, a patrimônio artístico, tem que estar no... Agora o Conselho Municipal de Cultura. A gente tem o Conselho Comunitário de Segurança, que o Ronaldo Alves é o presidente, já veio aqui em outras oportunidades. O Conselho é ouvido? Por exemplo, o Ronaldo questiona que muitas vezes coisas acontecem e o Conselho não é chamado. O Conselho de Cultura é acionado? Só dá licença um pouquinho, desculpa, eu vou ter que me retirar, infelizmente. Já vai? Nesse momento eu tenho que pegar minha esposa na escola. Opa! Nossa família vive de arte, cultura e educação, a gente é uma família privilegiada no país. Então, e quando se vem cantar aqui, pô? Não, a gente volta sim, a gente volta. Mas é o seguinte, eu só queria deixar registrado que também eu não sou... no fim já, quantos minutos? Nunca fui oposição a esse governo. Nosso partido é a cultura. Então, assim, eu tô aqui ao lado desses nossos companheiros de luta aqui para garantir que as pessoas entendam que nós temos direitos culturais, têm que ser respeitados. Eu gostaria que meus filhos... Eu fui para Itu esses dias. A comparação que eu faço São Roque e Itu, que você falou da verba, eu posso a prática. Eu saio com meu filho aqui hoje em São Roque, nos parquinhos públicos, os brinquedos estão quebrados, tá tudo zoado. Lá em Itu tem a Cidade da Criança, um parquinho público super legal, super bem conservado. A comparação que eu dou com Itu é assim, eu fui na fazendinha lá, fazendinha de chocolate. Fazendinha na divisa ali de Itu com Se Cabiúva. Itu fosse São Roque, todos os empreendimentos turísticos estariam naquela rota da fazendinha ali de chocolate e não teria mais nada. Agora vá para Itu, olha os prédios históricos, olha quanta placa marrom tem no centro da cidade informando prédios históricos. O que a gente está pedindo, gente, é para esse pessoalzinho dos CNPJs e privilegiados, olhem para a cidade. Olhem para a cidade. Vamos deixar a nossa cidade viver, pulsar. Não só o setorzinho de vocês, essa mesquinharia. Tá, e o pessoal do centro ali também não tem que... Não, tem que se mobilizar. Tem que se mobilizar. O pessoal do Sabuó, o pessoal do roteiro ali, do Mas tem Caetê. que entender o que está acontecendo. Quando você não vê o que está acontecendo, como é que você se mobiliza contra uma coisa... Estão fazendo uma maldade para você. Você não sabe o que está acontecendo. Como é que você vai se mobilizar contra a maldade? Então temos que denunciar qual é a maldade. Por que o centro está perdendo pro roteiro do vinho? De larga escala. Eu não sou contra, eu adoro. Eu até levo meu filho também lá no roteiro do vinho quando dá. Quando sobe um dinheirinho, porque ele é caro, né? Mas assim, tem que ir em outros lugares. Assim como eu vou na Capela do Santo Antônio, assim como eu vou na Brinquedoteca da Brasital, assim como eu vou no parquinho. Eu sou um cidadão que frequenta a cidade. Eu piso no chão dessa cidade. Eu ando no chão dessa cidade. Então assim, como eles aqui. Nós temos que respeitar o cidadão. O cidadão tem direito, cidadania. Nós não estamos tendo isso em São Roque, isso está básico. Parece que esse pessoal que está no poder odeia pobre, odeia povo. Entendeu? Então, assim, tem que parar com isso. Vamos ter um pouco mais de, né? Vamos olhar os ideais da Revolução Francesa, ideais mais nobres. Porque esse pessoal que bate no peito e fala que é político novo, como o Cláudio Góes, é político do mais velho, cheira naftalina. Cheira naftalina essa política. Essa política é a mais velha, a mais arcaica. É um governo que está arcado num governo militar, que foi educado, foi assim, igual o governo militar. Não, eu tive educação moral e cívica. Aí passa 30 anos, não sabe o que é cidadania e é um falso moralista. Então, assim, temos que resolver esse problema em São Roque, que é uma cidade que,
vangloria Darcy Penteado, mas tira discussão de diversidade de gênero da escola. Sendo que é um artista que discutiu isso na sua obra do começo ao fim. Não, e ele escreveu um livro, tinha um jornal, o Lampião. Sim. O Lampião do... Então é contraditório a todo momento. Então, assim, o que eu peço é respeito. Respeito. E, ó, o que eu queria pedir pra terminar aqui, desculpa deixar meus amigos, eu volto pegar vocês, senão vou ficar sem carona. Beleza. Que vieram comigo. Você vai com a gente. O que eu queria pedir Não se assim, preocupe, a prefeitura tá mandando um carro pra vocês aí. Não essa precisa, pessoa não. que vai assumir, não assuma. Coloque um cone lá. Um cone não toma água, não gasta energia elétrica, não toma cafezinho, não ganha salário. Pega esse dinheiro que vai ser do salário dessa pessoa e coloque no fundo. Pelo menos vamos ter aí no final do ano 60 mil reais no fundo. Se não sabe trabalhar com a verba da cultura, joga toda a verba, a dotação pro fundo, porque daí o fundo discute com o conselho como Vocês vão aplicar. chamar o Marquito Vilaça lá vai ser no conselho? Mas vai ele ter... é obrigação dele. Ele já é membro. obrigação. Já é membro. O chefe Qual é a das- próxima reunião? O Que dia? chefe Eu não tô no conselho, hein? da Que divisão dia é a da próxima cultura. reunião? Desculpa, gente, eu preciso ir, dá licença. Fala, obrigado pela presença, hein? Obrigado, Volte obrigado. sempre. Valeu. E traz o violão que ele toca? Toca violão. Traz o violão na próxima vez aqui. Compositor dos bons, É Mário. dos bons? Dos bons, Opa. dos bons. Eu falar dos conselhos, né? Dos conselhos. Certo, Deixa eu uma perguntar. pergunta? Eu queria perguntar para você qual a próxima reunião do conselho. Porque Então, quando a gente toda teve a primeira- reunião só assim do comércio, lá na Associação Comercial 2 semanas, estão precisando aqui para o centro. Aí o Arthur Varioni falou assim: olha, a gente já está criando um roteiro do centro. E muitos comerciantes que estavam lá não sabem, né? Não sabiam, e muitos não sabem que tinha ali um roteiro do centro. Quer dizer, o Conselho de Cultura, tem muita gente que não sabe que não existe. Ainda tem, assim como não sabe que existem todos esses conselhos e não sabe o papel deles. Conselho de Saúde, Conselho da Todos. Tirando Tirando alguns que são obrigatórios. O braço, né, da administração, né? Mas o artista Tem- procura lá vocês. Que dia vai ter reunião? É toda quarta-feira, primeira quarta do mês, né? Toda primeira quarta do mês a gente está se reunindo. A gente tem dois instâncias de participação. O conselho em si, que é para a diretoria, para os conselheiros, mas nada impede que alguém possa também participar como ouvinte. Mas também a gente tem o fórum permanente, que é onde a sociedade civil pode ir também. É toda quarta-feira às 19 horas. O conselho normalmente se reúne às 18 e em seguida às 19. Na onde é? Aonde é? Normalmente na Brasital, na sala multiuso. E essa sala multiuso? Eu sempre ouço falar Isso dela. aí foi uma... O que tem? Foi do governo Daniel. O que a gente pode fazer Na verdade, nessa sala assim, de o multiuso? seguinte, também, Além sob do multiuso. muita pressão, né? O Daniel conseguiu, sob uma pressão, inclusive houve um abaixo-assinado na época para que ele liberasse um dos galpões da Brasital para a gente criasse a sala multiuso, que é gerida o uso dela é gerida pelo Conselho, né, Municipal de Cultura. O que a gente pensa, Wander? Nós não temos um instrumento cultural, um teatro, uma sala para receber espetáculo, para receber uma exposição, um espetáculo de dança, uma exposição de fotografia, de artes plásticas, enfim, nós não temos um espaço assim. Nós temos os salões da Brasital, o Darcy Penteado, o Gentil de Oliveira, só que são enormes, né? Então, a gente precisa de um espaço menor, que fosse otimizado, que fosse aparelhado, inclusive essa é uma dos objetivos aí das metas do Plano Municipal de Cultura, está lá, equipar a sala multiuso até 2018. Dentro da estruturação de espaços e equipamentos culturais. Enfim, essa sala é isso. O Zé resolveu que ele vai fazer um show lá, tal, então ele... Sabe que instrumento ele toca? Lucas, Flauta. só dá um... É parente Era do flauta. cavaquinho. Já Sabe o que ele mudou, toca? Zé? Já mudei. Já mudou? Já mudei. Ukulele. Ukulele. Você conhece o Aí eu ukulele? Conheço. Claro que conhece. Lógico que ele falasse que não Ele conhecesse. faz gozação, Eu sabe? sei. Ele faz Mas aí o Zé vai fazer Mas você imagine se eu assumo a divisão de cultura hoje. Tá, nós Aí eu estamos chego ferrados, aqui. né? Aí você pergunta, você fala assim, você toca é o isso que quê? não pode. O cara É falou disso que nós ukulele. estamos falando, pô. Não, mas não, um dia veio um coordenador de esportes que chegou pra mim lá na hora do giro do programa. Eu falei assim, eu entro no giro. O cara falou, o que é giro? Não, aquilo a cada 5 minutos cantei. Tá. Aí entro depois da vinheta. Pô, que beleza, hein? A resenha. Tava muito bom, cara. Eu falei, que beleza. Então é assim, viu um chefe de divisão, não conhecia o ukulele, né? Então, Olha, por exemplo, daí, só Vai, para vai, vai. fechar, Zé, o Zé vai fazer um concerto de ukulele. Ukulele. Por que Ukulele. o pessoal fala ukulele? Dá uma... Lá na... lá, é pra a sílaba. Aí, lá na sala multiuso, daí ele mandou um ofício pro conselho, Pro conselho. né?
protocolo lá na divisão de cultura, vai chegar até o conselho para saber se a sala está disponível aquele dia e tal, e ele vai falar, olha, eu quero usar a sala multiuso, eu vou precisar de 80 cadeiras, vou usar de tal hora, equipamento se tiver e tal, disponível, enfim, né? É isso, a gente tem um equipamento que a gente possa receber uma população, não um público grande, porque, não pode usar o salão gentil. Um show mais intimista ali. Mas se eu for usar o salão gentil, um som para fazer naquele espaço, precisa ser um negócio gigantesco, para parecer que você tem público te assistindo lá, você precisa colocar 1.000 pessoas lá dentro, é ou não é? Não, então, eu quero fazer uma coisa, numa sala, 20, 30 pessoas, 40. Entendeu, Wander? Essa foi a ideia da sala multiuso. E ela está parada lá? Ela é usada para as reuniões do conselho de fórum e, às vezes, ela é usada também para ensaios de grupos, né, Marco? Normalmente, quando assim o próprio evento vai ser realizado lá, a gente também permite os ensaios. Tem som lá? Não é para uma aula periódica ela não normal. É equipada, não tem nada. Tem banheiro perto, que a Brasital está sofrendo com banheiro também, né? Que a gente sofre, não é? Lá no núcleo de música só o banheiro e lá fora também no portão, lá que todo mundo sabe onde é. Então tem dificuldade. Existe um projeto, simples, né, Fernando? É igual o seguinte, o Pavarotti veio fazer show do Pacaembu. Que maravilha, show do Pavarotti no Pacaembu, Andrea Bocelli e tal, aqui, não é? Aí vai o pessoal, tudo tal. E o banheiro, cara? E o banheiro veio, foi 3, 4 vezes prefeito de Gramado, que é um ponto turístico de referência. Eles fizeram uma pesquisa lá do Natal Luz, que é um sucesso, e eles perguntaram o que o público achou de mais bonito no Natal Luz, não sei o que e tal. Banheiro. Você tem conforto, você tem banheiro, porque você vai num local, você que viaja pelo mundo, você vai num local que você está lá, pô, tô vendo o Papa aqui, eu quero ir no banheiro, não tem um banheiro. Mas, Wander, você vê, é o básico do básico, né, Zé Fernando? Aí você precisa de uma sala dessa. Aí você... Daí o que você vai fazer? Você criou a sala. No plano está dizendo que a sala tem que estar equipada até 2018. Não tem verba, mas o que a gente pode fazer? Aí você vai falar com quem? Não sei. Você vai falar com o conselho que entende, o conselho agora está aprendendo o caminho. Tem representantes de vários segmentos da arte dentro do conselho que vai poder, pelo menos, indicar. Ou você pode, através do Fundo Municipal de Cultura, contratar profissionais que, por exemplo, façam um projeto para aquela sala, para que ela possa ser usada adequadamente. Entendeu? Então, eu não sei. Eu acho que são pequenas ações e, principalmente, abrir o diálogo. É preciso abrir esse diálogo. E o nosso espaço está aberto aqui, porque aqui a gente tem a oportunidade das pessoas acompanharem também, como ocorre numa câmara, pode ser uma transmissão pelo YouTube também, mas aqui a gente ficaria feliz em recebê-los. Olha aqui, ó, deixa eu ver aqui, a Isabel Cristina Pessota, conhece, né? Conhece. Por isso que você é o Edson da Isa, né? A Isabel falou assim, os editais só beneficiam os artistas, a população, os espaços públicos de maneira transparente, sendo que é uma... Lógico, porque se você lança um edital, por exemplo, para ocupação de praças na cidade, em Sorocaba tem o Viva Praça. É uma iniciativa maravilhosa. Daí abre um projeto lá. Eu já toquei no Viva Praça Sorocaba, entendeu? Eles não oferecem aquele cachê maravilhoso, mas você vai lá, você toca, faz um show de uma hora. Tem projeção, visibilidade. Exatamente. O público está passeando na praça ali do Campolim, por exemplo, que é uma das praças que são contempladas, foi lá que eu toquei. Movimentado. Entendeu? Então você toca lá, um cachê de R$400. É o que a gente toca, vende, mas você toca uma hora ali, daqui você mostra seu trabalho, você vende seu CD. Conversa com outra pessoa. O ganho é muito, tanto para o artista, como para a população, como pro gestor público. Entendeu? Deixa eu pegar só esse minuto. Bacana, olha, nossa cidade está sendo movimentada com arte e cultura. Nesses minutinhos finais é o seguinte, uma coisa que se discute muito, olha, é escola de samba, é teatro, hoje é difícil você encaixar, a gente vê também o pessoal do hip hop, que é espaço, como é que é para definir essa linha? É teatro, é música, é carnaval, é hip. De acordo com esse como é que se vai, como que a gente vai, porque não ficar uma coisa só, né, Zé Fernando? Porque qual coisa fala? São Roque é uma cidade muito tradicional, ela não aceita algumas coisas. Como é que é isso? Só uma questão, o hip hop, por exemplo, ele está se organizando. Já vieram me procurar por causa do hip hop, falando assim, como é que vai sair o edital? Vocês podem dar uma mão pra gente para escrever o projeto? É isso, tá? É cultura.
Tá dentro do que a gente pode colocar como um projeto. Eles têm eventos aí periódicos, né? Tem que ser feito. E tem que ser feito esse estrutural para dar esse gás inicial para eles. Isso é poder público que tem que fazer. O caminho estruturar. realmente são os editais, que eles mas vão o seguinte, democratizar, Wander, né? Você falou quem vai ser privilegiado, mais esse setor, mais aquele. Não. Pô, se você faz um mapeamento, o cadastramento dos artistas, você vai ter um diagnóstico na cidade e vai ter essa leitura aonde vai ser investido cada coisa. Pô, olha aqui. Pô, aqui tem um. Tu gosta da música sertaneja raiz. Aqui, olha, aqui hip hop. tem um coletivo de teatro. Olha, aqui tem um coletivo de dança. Sabe? Pô, é isso. Então, tem que urgente, é para ontem fazer esse mapeamento. Entendeu? É cadastrar os artistas e fazer essa leitura Os da editais, onde onde deve ser. Só uma coisa, vai ter investido. o Festival de Teatro Vasco Barione esse ano? Então, como eu estou na educação agora, na área só de educação como aula, então eu não sei. Normalmente vai ter porque o Wesley Furquim, né, que é um dos caras que também batalha um pouco na cultura, ele tá com um cargo na educação. Então ele ficou meio responsável por isso. O ano passado É verba ele conseguiu. da educação. Então a educação sempre fez o Vasco Barione, O Festival enquanto eu de estava Teatro. lá, por isso que eu Projeto tinha o de educação, contato. né? E é importante, porque vários grupos nossos também participam direto ou Tem indiretamente. o Cascadura lá, né? Casca Grossa. Eu já mudei, né? Cascadura sabe tudo de Casca cultura. Grossa está agora com um projeto junto com a Companhia de Aero, que também se apresentou agora na estação Acabaram de ferroviária. fazer, eu assisti um espetáculo maravilhoso lá na estação ferroviária. Ah, foi isso que o João Bide mandou um convite ontem pra mim? Exatamente. Porque a Lisa Camargo... Você não leu o o nosso João convite, é nem vai, diretora vai. do- Eu li, você mandou os caras estão tudo de pendurado no trem lá. É que foi ontem à tarde não deu. Maravilhoso. Você sabia que teve um evento no... Sábado e domingo. Então. Dá pra fazer aqui, a gente põe o trem aqui? Vamos ver qualquer estação. Na aí, verdade, qual- não precisa do trem. Mas a gente põe aqui o trem de fundo aqui. Tá vendo? Ó, essa imagem ao vivo da Praça da Matriz, tá vendo? E a gente põe o trem aqui de fundo, não tem problema. O pessoal tá tudo sem guarda-chuva lá já, né? Já parou a chuva. E a bicicleta lá, Wander? E a bicicleta lá. Olha lá a bicicleta, Zé Fernando. O vereador Rafael Marreiro queria fazer um projeto de lei proibindo bicicleta em praças de São Roque. Aí ele acabou tirando. Mas na Praça da Matriz tem uma plaquinha, proibido andar de bicicleta. Mas é uma bicicletinha, né, Zé? Não deixa o pode, moleque ali, não né? pode abusar, né, Zé? Não Ô, tem Wander, tabu. eu queria voltar naquela Só pergunta. fala do edital para fechar. 30 segundos. Vamos lá, 30 segundos Queria pro... voltar naquela pergunta do conselho. Vou dar 30 só. segundos para cada um, pode ser? Então vamos lá. Duas coisas importantes que tinha que falar, o edital, né, que tá para sair, vamos ficar atento aí o pessoal da cultura. E outra coisa que agora no dia 22 de agosto, né, às 19 horas, né, deve ser na Brasital, na sala multiuso, a gente vai divulgar muito mais massivamente, depois vou passar para você divulgar também e lembrar, a gente vai ter eleição para os membros do fórum, né, que Isso vão não fazer tá fora parte do do prazo. conselho. Não está fora do prazo, a gente tem 30 dias depois do término e ainda mais prorrogações até que a gente eleja um novo conselho, então não extingue o mandato de um. E a gente tem direito à prorrogação do mandato também. Alguns vão querer permanecer. E a gente tem nesse dia 22 agora, então, a eleição. Quem tiver interessado, quiser batalhar pela cultura, ajudar a gente, é voluntário, né? Uma reunião por mês aí nessa questão. E aí esses dois fatos que são importantes. E uma coisa só para destacar bem importante, que você falou dos conselhos, eles não são ouvidos na nossa cidade. Ou se são ouvidos, são depois que a gente briga, depois que a gente, né, batalha, depois que já aconteceu. Então, várias leis sendo aprovadas sem consultar conselho. O pessoal de segurança também falou, né? O Ronaldo sempre fala também. Os conselhos não são consultados. Pergunte se nos consultaram para indicar alguém para a pasta. Né? Pergunte se nos consultaram para alguma ação ou outra aí, né? Às vezes vão consultar agora, espero que consultem cada vez mais. Fui na Câmara e falei isso bem claramente quando tiraram o nosso recurso, quando também teve aquela verba da faixa de pedestre. Daí melhorou. Depois começaram, mas agora vira e mexe vem uma A coisa. faixa de pedestre fala a proibição do artista, é isso? É isso. Não é só do artista, leia a lei lá que você vai ver a que tá lei bem diz que não genérico. pode ter nada, né? Não pode ter Não nada. Podia ter nem A festa parar de na agosto. festa de agosto. Se você for levar o pé da letra, não, Não pode impedir o comercializar tráfego, nada né? em via pública. Né? E agora eu recebi informação do ABC, não sei se Santo André, fez uma lei para o artista de rua, apresentação, acho que Jundiaí também. E é isso que a gente quer, fazer uma lei, regulamentar. Regulamento, é. Ouvindo o conselho e os artistas. Sim, E pra fechar com a boina aí, ó. é o artista. Não, eu queria reforçar. E você não deu um close nele, né, Lucas? No Deu dia- um close neles, é que eu... Aê! Aí, Lucas. Olha lá, tá reservado uma cadeira, o Mário Barroso teve que ir embora, mas o nosso Marquito Vilaça poderia sentar. Poderia Marquito, tá aqui. tá convidado, Marquito. Viu?
Então, dia 22, eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Cultura. Isso é muito importante. E, principalmente, a participação efetiva da classe artística, produtores culturais e população em geral interessada em arte e cultura, gente. Né? Porque, senão, vai parecer que é uma briga de meia dúzia, mas não é. Nossa cidade ela anseia por projetos culturais, por eventos culturais, enfim. Participem do Fórum Permanente de Cultura. Isso é muito importante, porque não adianta depois o artista também ficar chorando e falar que, não acontece nada. Se ele não se mobilizar, nada vai acontecer também, gente. Então, fiquem atentos. Toda primeira quarta-feira do mês tem o Fórum Permanente de Cultura, lá na Brasital. Dia 22 agora, importantíssimo. Renovação de membros da sociedade civil do Conselho Municipal de Cultura. E a mesa diretora do Fórum também. E deixar só um último coisa. Um recado para a gestão municipal e principalmente para o novo gestor de cultura, o Marquito. Diálogo aberto, conselho está aqui. Bom trabalho, a gente quer trabalhar junto. Precisa estar junto e a gente quer ser surpreendido por essa nova gestão. Boa sorte para o Marquito, espero que ele consiga ressuscitar a cultura, né? E vamos acreditar. Continuar acreditando. Uma questão importante, né? Que cultura, a questão, a cultura não é gasto, cultura é investimento. Né? Posso fazer? Pode, Zé Fernando, pode. Só um agradecimento aqui, já que a nossa, eu quero agradecer. Nossa secretária anterior, Maria Dinelli. Não é secretária, não temos nenhuma secretaria. Nós temos a divisão. Pior, né? Divisão de um departamento, a cultura. A diretora Maria Dinelli ajudou de todas as formas possíveis a realização do nosso filme aqui em São Roque. Eu trouxe um pessoal para fazer, nós estamos fazendo uma produção de um longa-metragem, eu trouxe eles para uma das etapas foi feita aqui em São Roque. Então eu tenho que agradecer ela, já agradeci pessoalmente, agora vou agradecer de público, que o dia que o filme passar, ela já não vai ser mais a secretária, mas eu quero agradecer ela de público, que nessa parte ela foi realmente importante. Não, e a Maria foi muito Dinelli, importante. Abriu as portas a Maria Dinelli, que é o maior carinho, que ela e sofre também lá com o grupo de choro, Seresta e Serenata, batalha para e a Mari venha participar com a gente aqui também, sabe? Com o maior prazer. Foi contemplada no primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura, nossa amiga. A gente torce por ela, enfim. Tá, se viu só o diretor, o Jair fez só. Acabou, muito obrigado. Amanhã a gente valeu, volta. Jair, valeu, Lucas. Obrigado. Falou, obrigado à nossa edição do nosso Linha Aberta. Obrigado, Zé Fernando. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Obrigado aos nossos apoiadores. Amanhã com o nosso Jair Ribeiro, com o Lucas Berlato. A segunda-feira, hein? Provavelmente, pode ser, muito provável. Segunda-feira teremos o prefeito Cláudio Góes participando aqui do programa. Olha que bacana. Tem esses questionamentos aí, então. Coloque a cultura na pauta. É isso aí, vamos colocar a cultura na pauta. Grande abraço, valeu pessoal, tchau, tchau. Segunda-feira.